Bem-vindo a bordo, cosmonauta! Meu nome é Letícia, mas você pode me chamar de Cosmos, e aqui no meu canal a gente fala sobre Sailor Moon. Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre a história, os mitos e lendas que rondam toda essa questão de como o mangá de Sailor V acabou se transformando no mangá de Sailor Moon. No primeiro episódio do documentário Bodas de Cristal de Prata, que você vai encontrar nos comentários fixos aqui, a gente conta um pouco de como que foi essa transformação, de como a história de Sailor V foi o que deu o pontapé inicial para a criação de Sailor Moon. Tem entrevista com o diretor Junichi Sato, tem gente que estudou sobre o assunto, então é bem interessante você poder ver essa narrativa como um todo. Mas, por mais que a gente tenha essa história meio oficial, ainda tem um monte de coisa a respeito disso que nunca veio a público e que a gente só consegue imaginar. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que a Toei nessa época tinha um horário de televisão que ela precisava preencher. Estava acabando o anime que ela usava naquele horário das 7 horas da noite nos sábados, e eles queriam um novo desenho voltado para meninas para preencher aquele horário. Por isso eles foram atrás da Kodansha, que é a editora que publica Nakayoshi, que é a maior revista de mangás voltada para o público feminino no Japão. Aqui no Brasil a gente está muito acostumado a ver os mangás nesse formatinho aqui, já de livrinho e tudo mais. Mas no Japão, antes de chegar a esse ponto, os capítulos das histórias são publicados mensalmente em revistas que são muito grandes, que parecem listas telefônicas. Se é que você sabe o que são listas telefônicas. Mas enfim, são revistas gigantescas, feitas com papel jornal, e são revistas relativamente baratas, então você tem contato com várias histórias, 5, 6, 7 histórias. Não sei quantas histórias são publicadas numa revista mensalmente, mas cada mês você pega e você lê um dos capítulos e depois elas são compiladas nesses formatinhos. E a Nakayoshi, nesse caso, é a maior referência que se tem dentro do gênero shoujo. Nesse processo de procurar qual seria essa nova obra para esse espaço que ela tinha na televisão, a Toei tomou conhecimento de Sailor V, que recém tinha publicado um único capítulo na revista Rurum, em agosto de 1991. Esse capítulo de Sailor V não tinha pretensões de virar uma série de mangá, é para ser um único capítulo, uma paródia de Sentai, com umas pegadas meio Patrine, e era pra ser só isso. Mas a Toei gostou muito dessa história e queria que esse universo fosse expandido pra realmente poder virar um anime. E assim foi decidida a criação de Sailor Moon. Será? Como eu disse antes, o primeiro capítulo de Sailor V foi publicado em agosto de 1991 na revista Rurum. Esse capítulo depois, quando eles compilaram para fazer o encadernado bonitinho, acabou virando o capítulo 3 da história, porque ele é realmente um one shot, é um episódio de monstro do dia. Ele não tem a introdução da personagem, você simplesmente já sabe quem ela é. Nesse capítulo não tem uma história de como ela se tornou guerreira, ela simplesmente já é, e você assume isso. Depois que foi criada a Gênesis da Sailor V. O segundo capítulo, criado para a história de Sailor V, só saiu lá depois em 92, na edição especial de abril, quando o próprio anime de Sailor Moon já existia. Então foi nesse período, entre esses dois capítulos de Sailor V, que de alguma forma essa história evoluiu e se transformou em Sailor Moon. E pra gente ter uma noção melhor de como é que foi todo esse processo, é importante a gente ter em mente de que normalmente no Japão, essas revistas grandonas com os capítulos de mangás, elas são publicadas um mês antes do que a data realmente que tá na capa. Tipo, normalmente a edição de fevereiro sai já um mês antes, já tá nas bancas dia 1º de janeiro. A edição de março tá nas bancas em fevereiro. É uma loucura, mas fica comigo que eu te guio nessa. Então, independente se Sailor V tava na banca dia 1º de agosto ou dia 1º de julho de 91, o importante é saber que o período entre esses dois capítulos foi de mais ou menos 8 meses. Então, nesse período ali que Sailor Moon entrou na jogada. E se a gente for parar pra pensar, 8 meses não é tanto assim. Então, eu acho que não é um exagero a gente pensar que Sailor Moon foi feita super às pressas.
A gente sabe que o primeiro capítulo de Sailor Moon foi publicado na edição número 2 de 1992 na revista Nakayoshi, edição de fevereiro, que chegou nas bancas dia 28 de dezembro de 1991. Guarda essa informação. Então, de agosto de 91 até dezembro de 91, digamos que aí rolou uns 4 meses e pouquinho até Sailor Moon ter que estar pronta pra estrear. E tendo que estrear, já que era uma série que foi produzida com já a intenção de virar um anime, essa série precisava ser divulgada, é claro. Então, na edição anterior de janeiro de 92, que saiu em novembro de 1991, a revista Nakayoshi já veio cheia de anúncios de Sailor Moon, essa nova série que chegaria para arrebatar. A série de ação para fechar o século. Anos 90 era final do século. Então, quem pegasse a edição de janeiro de 1992 ia virar as páginas de tchá, anúncio de Sailor Moon. Virar tchá, anúncio de Sailor Moon. E eu acho que é interessante a gente olhar esses anúncios pra gente ver como é que tava o andamento desse processo, né, de criação de Sailor Moon. Como é que tava a gestação desse nenê? Eu já tinha boca, já tinha olho, tinha 3 pernas, 4 braços, praticamente. Quando você ia ler a sua Nakayoshi, o primeiro anúncio que você encontrava era esse aqui, de uma menina de Maria Chiquinhas com uma roupa de colegial. A guerreira da justiça faz o seu esplêndido debut. A primeira página colorida, Bishoujo Senshi Sailor. É isso mesmo, produção. É sério que tem a imagem da Usagi aqui e tá escrito Sailor V? Que história é essa? Como assim a minha Sailor Moon tá sendo chamada de Sailor V? Vamos olhar um pouco mais essa revista pra ver o que tem aí. Estreia da super-heroína de 1992, Bishoujo Senshi Sailor V, Naoko Takeuchi. Gente, Sailor V de novo. Pera que tem mais um textinho aqui no cantinho, ó. Depois de aparecer pela primeira vez na revista Rurum e receber um apoio fenomenal de todos, Codename Sailor V evoluiu e começará a ser serializada nesta revista. Obrigado pelo apoio. Isso tá meio estranho. Então quer dizer que essa personagem que claramente é igual ao Usagi era pra ser uma versão 2.0 da Sailor V? É meio doido se você parar pra pensar que faltava um mês pra esse negócio ser publicado e eles ainda estavam chamando essa história nova da Naoko de Sailor V. É uma proposta completamente diferente. Mais algumas páginas depois a gente tinha mais um anúncio com uma entrevistinha com a Naoko que não fala muita coisa, só fala, ai, é uma nova história, yay, vai ser legal. Mas tem essa ilustração aqui embaixo dos personagens e a descrição deles é bem interessante. Olha só. De novo um textinho parecido com o que tinha antes, Codename Sailor V, que ficou popular na publicação irmã da Nakayoshi, a Rurum, finalmente vai evoluir e aparecer nessa revista, Nakayoshi no caso. Agora vamos entrevistar a Naoko Takeuchi sobre a nova série. Aí ela fala, né, tipo, o nome da heroína é Usagi, vai ser uma história muito afrontosa, um pouco romântica e descolada, vai ter transformações quando a Terra estiver em crise, os inimigos vão ser garotos e garotas lindos e atraentes. E aí finalmente a descrição dos personagens, que é isso, o que é interessante da gente observar aqui. Tá ali a menina de Maria Chiquinha, uma campeã da justiça, personagem principal Usagi, um garoto otaku e um gato misterioso, Takeuchi, que fez alisamento recentemente e é um otaku elegante. E por fim, um cara charmoso que é exatamente o meu tipo. Será que ele é inimigo da personagem principal? Então, analisando o que tem ali. Tem 2 personagens que já estão bem determinados e que é muito fácil de reconhecer. O primeiro deles é o Omino, o Kelvin, como ficou na dublagem aqui no Brasil, e o protótipo do que viria a ser o Tuxedo Mask. Não tem muito mistério, é isso aí, a premissa dos personagens é praticamente igual na versão final de Sailor Moon. Até o momento onde esses teasers foram publicados na Nakayoshi, a Usagi basicamente seria uma versão 2.0 do que era a Minako no primeiro capítulo de Sailor V que foi publicado. Ela ia herdar não só o nome Sailor V, mas também o gato, né? Porque esse gato é claramente o Artemis. E por fim tem essa outra personagem ali no meio que se chama Takeuchi, assim como a autora. E ela tá ali no meio mais ou menos do que depois viriam a ser as personagens da Naru-chan, que está em Sailor Moon, e a Natsuna Sakurada, que é uma policial que é muito fã da Sailor V, que aparece só na história da Sailor V. No caso, as 2 personagens são
elegantes. A Naruto-chan é um pouco mais nova, ela tem a idade da Usagi. A Natsuna é mais velha que a Minako e ela admira ela, mas mesmo a Naruto-chan sendo mais nova, ela também é uma personagem meio elegante e requintada. Claramente essas duas personagens vieram dessa outra personagem, dessa Takeuchi, que era pra ser provavelmente a melhor amiga e admiradora da Sailor Moon, quer dizer, da Sailor V. E claramente essas três personagens, incluindo essa Takeuchi que nunca veio aparecer em nenhuma história mesmo, são projeções da autora dentro da sua história. Mas os anúncios desse tal de Sailor V, que estava prometido para dezembro, não param por aqui. Lá no final da revista, praticamente, tem essa página dupla, linda e maravilhosa, com todas as personagens que já estavam nas histórias da Nakayoshi, também fazendo o sinalzinho de V pra receber a Sailor V em fevereiro. Aqui não tem muita coisa de informação diferente dos outros anúncios, mas é bastante interessante a gente poder observar um pouquinho melhor de como que tá essa roupa dessa Usagi Sailor V. Elas têm duas ombreiras grandonas, mais ou menos que nem a Sailor V. Ela tem a blusinha cropped também, que nem a Sailor V. Uma loja na testa, uma coroa e o gatinho, que claramente é o Artemis. Essa ilustração também apareceu de novo, já na edição de fevereiro e já com o nome correto, Sailor Moon, no índice da edição número 2. Fazendo um resumo do que a gente viu até aqui. De agosto, quando Sailor V saiu pela primeira vez na revista Rum e a Toei Animation resolveu se interessar por essa história e quis explorar um pouquinho mais esse universo, até a publicação desses teasers na edição de janeiro de 1990, que saiu dia 5 de novembro de... Quer dizer, que saiu dia 5 de novembro de 91, mas é a edição de janeiro de 92. Gente, até eu tô confusa. A ideia para essa nova história da Naoko era basicamente reciclar Sailor V, fazer um Sailor V 2.0, trocando a protagonista da Minako pra Usagi. Por quê? Não sei. Será que se essa história tivesse vingado, a Minako nunca mais teria existido como Sailor V? E como se não bastasse tudo isso, voltando lá pro primeiro anúncio que a gente analisou, tem uma pequena frase ali embaixo que diz o seguinte: Super Idol. E aí fica o questionamento. A Usagi se transformaria e viraria uma super idol que luta contra o crime? Ou ela seria uma idol e aí ela se transformaria pra lutar contra o crime? Tipo, seria uma pegada meio Creamy Meme e Fancy Lala? E nenhum desses anúncios fala nada sobre a Usagi ter mais companheiras, sobre ter um time mais ou menos com essa pegada de Super Sentai que Sailor Moon tem. Então, será que a ideia de formar um time de guerreiras surgiu entre novembro e dezembro? É muito pouco tempo. Imagina que loucura você trabalhar nesse ambiente e o negócio fica mudando e o seu prazo tá ali na sua porta e você tem que criar todo esse universo. É difícil conseguir imaginar como que realmente seria essa história se essa ideia tivesse sido levada até o fim, sabe? Eu só fico pensando na loucura que foi toda a evolução dessa história, porque realmente de Sailor V pra esse ponto aqui no meio até Sailor Moon, a história mudou drasticamente. Mas, embora bata essa curiosidade de saber como que essa história seria, eu fico bem grata de Sailor Moon ter sido publicada do jeitinho que foi. Muito melhor do que ver o Usagi lutando contra o crime com uma arminha, que nem nessa ilustração aqui, que foi distribuída como pôster de brinde nessa edição de janeiro. A divulgação estava pesada, eles estavam realmente muito crentes de que ia ser uma história completamente diferente do que a gente viu. Não me entenda mal, é uma ilustração bonita, eu gosto do traço da Naoko dessa época, é um traço bem diferente do final de Sailor Moon, é um traço que me agrada, mas eu prefiro muito mais uma guerreira que cura o mal com um cetro, que usa uma tiara como bumerangue, do que lutar com armas, né? Espero que vocês tenham gostado de descobrir o que quase foi Sailor Moon, essa colcha de retalhos que foi esse estágio assim no meio que eles precisavam divulgar
essa nova série da Naoko, mas eles ainda não tinham a mínima ideia de onde isso ia parar. E se vocês gostaram de ver esse que quase foi o uniforme da Sailor Moon, e vocês quiserem uma análise mais detalhada de todo o processo de evolução dos primeiros rascunhos até a versão final dos uniformes das guerreiras, deixa aqui nos comentários que a gente se programa pro futuro. Beijinhos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a Cosmonauta Space Line.